graça e a paz, boa tarde, que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Mais uma vez peço licença para entrar na sua casa, para falar somente de Jesus, falar desse Deus tão grande que cura, restaura e principalmente traz a salvação, né, meu irmão? Nos traz a ida para o reino de Deus. O próprio Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vê o Pai senão por mim. Está lá em João 14,6. Meu irmão, e para falar desse Deus que fez grandes milagres na minha vida, né, meu irmão? Já é o segundo milagre que ele fez na minha vida. Ele fez um grande milagre, meu irmão. Ele me tirou de uma depressão do qual eu vivia deitado, tomando remédio sobre uma rede, meu irmão, totalmente mobilizado, mas ele me curou. E para falar de mais uma cura que ele fez, né, meu irmão? Uma certa vez, por esses meses, né, meu irmão? Quero dizer aos irmãos que eu estava aqui sentindo algo aqui sobre a minha perna, sobre aqui o meu joelho, né? Pegando aqui a batata da perna, né? Da canela, né? E meu irmão já estava com vários meses, né? E eu tomando ali um remedinho, tomando aquele remédio, passava a dor, mas depois voltava de novo. E eu quero dizer para você que o certo é o médico, né, meu irmão? O certo é o médico, porque às vezes você toma um remédio, fica bom por uns dias, depois volta de novo. O médico não, já faz um exame, passa os remédios, porque tudo convém de Deus, né, meu irmão? E quero dizer a você que eu estava sentindo esse dorzinho, fui ao médico, e o médico lá constatou que havia um problema, né, meu irmão? Mas ele já passou os remédios aqui, né? Quero mostrar para os irmãos aqui as receitas dos remédios, né? E também mostrar para os irmãos aqui um exame, né? Do qual ele fez, né? E constatou, né, que havia um problema aqui aqui os exames, né, que a gente prova, né, que foi feito os exames. Aqui foi provado que havia algo sobre aqui a batata da minha perna, né, e pegando aqui pro joelho, né, do qual eu não tava mais nem andando, meu irmão, que eu trabalho com lanche, né, e levo na cargueira, vendo lanche na praia, e do qual já estava aqui, né, comprometendo o meu joelho, comprometendo a minha perna, do qual nem podia andar direito, não podia nem me sentar direito. E Jesus me curou, né, meu irmão? Por que eu estou dizendo Jesus me curou, meu irmão? Porque tem pessoas, tem irmãos da fé até, que ele fica esperando um milagre de Deus. Eles ficam dizendo: ah, mas Jesus vai me curar, não precisa eu ir médico. Meu irmão, vá ao médico, tudo convém de Deus. Tudo convém de Deus, os médicos convém de Deus, é levantado por Deus, os laboratórios são levantados por Deus, né? Os remédios também, ó, são levantados por Deus, meu irmão. Tudo convém de Deus, meu irmão. Não deixe de ir. Muitas vezes as pessoas: ah, mas Deus vai me fazer um milagre, eu não vou. Vai, irmão, vá ao médico, porque Deus também levantou os médicos, Deus levantou. Tudo foi Deus que criou, meu irmão. A medicina, os médicos, os laboratórios. Não deixe de tomar seus remédios, não deixe de fazer os seus exames. Olha só, porque Deus cura através dos médicos, mas só que Jesus é o médico dos médicos, né? Mas até porque, meus irmãos, se não existisse os médicos, não existisse os remédios, não existisse os laboratórios, né? Não existisse a medicina, muito mais pessoas iriam morrer, porque nem todo mundo tem fé, meu irmão. Então, se todo mundo só fosse curado pela fé, não é verdade? Quem não tem fé, ou quem tem pouca fé, morreria? Com certeza morreria, né, meu irmão? Por isso que Deus deixou os remédios, por isso que Deus deixou a medicina, por isso que Deus deixou os laboratórios, meu irmão. Então, quando você estiver sentindo algo, algum problema, faça que nem eu, vá aos médicos, faça seus exames e tome seus remédios direitinho, obedeça ao médico, que com certeza Deus vai lhe curar através dos médicos, né, meu irmão? Porque, como eu já falei, se apenas a cura existisse só através da fé, muito mais pessoas morreriam, porque nem todo mundo tem fé. Aí você diz: meu irmão Sotero, mas o que é isso, meu irmão? A própria palavra de Deus cura, meu irmão, nos fala, nos prova, né? Não é verdade? Porque você fala aqui, aquele cego de Jericó, ele foi curado pela fé. Por que não falar lá em Mateus capítulo 9, versículo 20, daquela mulher do fluxo de sangue, né, do qual a Bíblia relata que ela tinha muito dinheiro, ela era rica,
e ela já tinha gastado todo o seu dinheiro com os médicos, com a medicina, né? E ela não havia sido curada. Quanto mais ela tomava remédio, mais assim ela ficava doente. Mas uma vez ela ouviu falar que o Senhor Jesus iria passar naquele local, porque aonde Jesus passa, meu irmão, aonde o Senhor Jesus passa tem milagre, né, meu irmão? Aonde Jesus passa, nunca mais as coisas são do mesmo jeito, né, meu irmão? Veja você, ele passou na minha casa, ele passou na minha vida, na minha família, nunca mais foi a mesma coisa, meu irmão. Então ela optou, né, por ir até lá, porque ela havia uma fé, né? E a Bíblia diz que ela foi até aquele local e ela disse: se eu pegar apenas na orla de Jesus, eu serei curado. Olha, meu irmão, a fé dela, eu serei curado. E a Bíblia diz que ela foi, mesmo assim, não andando direito, que ela estava ali, eu imagino, com aquele ferimento, com aquele sangramento, né? Imagine você, meu irmão, como foi dificultoso, como ela teve dificuldade de chegar até aquele local. Mas ela foi, mesmo passando por cima das leis, porque a Bíblia relata que pelas leis de Israel ela não poderia estar lá, que ela poderia ser presa, né, meu irmão? Mas mesmo assim ela foi, no meio da multidão. Ela poderia ter voltado, mas ela não voltou, passou por meio da multidão. E a Bíblia diz que quando Jesus passou, quando o mestre passou, ela pegou na orla de sua roupa e ela foi curada, meu irmão. E o Jesus voltou e disse: quem me tocou? Falou com seus discípulos. Eu acredito que seus discípulos disseram: Senhor, no meio dessa multidão, o Senhor faz uma pergunta dessa: quem me tocou? E ele disse: não, essa me tocou com poder, essa me tirou poder. E ele voltou e perguntou para aquela mulher e aquela mulher disse: eu. E ele disse: mulher, tão grande é a tua fé, tão grande é a tua fé te curou. Então, meu irmão, toda fé ela é curada com um nível muito alto de fé. Jesus um dia me curou porque eu tive muita fé, meu irmão. Eu tive fé e ele me curou através da depressão, né, meu irmão? Então, se todo mundo fosse curado só através de sua fé, muitas pessoas iriam morrer. Por isso que Deus deixou as medicinas, por isso que Deus deixou os médicos, por isso que Deus deixou os remédios, os laboratórios. Então, meu irmão, não deixe de ir ao médico quando você estiver doente. Você que já é cristão, você que já é crente, meu irmão, Deus cura, mas você tem que ter um nível relevado de fé. Será que você tem essa fé, meu irmão, para você ser curada, para você ser curado? Se você tiver, decrete a sua fé, meu irmão. Mas se você não tiver, meu irmão, continue tomando os remédios, que Jesus também cura através dos remédios, cura através dos médicos, ok, meu irmão? Então, Deus trouxe essa palavra para você. Deus abençoe e até outro dia, em nome do seu Filho amado Jesus Cristo. Amém.